Boa noite. Que alegria poder encontrar você neste momento tão especial. Talvez este tenha sido um dia longo, um dia de muitas responsabilidades, decisões, preocupações ou até de batalhas silenciosas que ninguém além de Deus conhece. Mas antes de fechar os olhos para descansar, quero lembrar você de uma verdade que pode transformar completamente esta noite. Deus esteve ao seu lado durante todo o dia. Ele viu cada passo, ouviu cada oração feita em silêncio, conheceu cada lágrima escondida e agora deseja envolver o seu coração com a paz que só Ele pode dar. Se a sua mente ainda está acelerada, pensando na semana que começa, se existe alguma preocupação roubando o seu descanso ou algum problema que parece maior do que você consegue suportar, saiba que este é o momento de entregar tudo nas mãos do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa não é apenas uma bela promessa, é um convite para confiar. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos se fecham, o Senhor permanece cuidando da sua vida, da sua família e de tudo aquilo que você ainda não consegue resolver. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que Deus vai acalmar o seu coração, renovar a sua esperança e preparar você para começar uma nova semana debaixo da sua proteção. Você não vai dormir da mesma maneira que chegou aqui. Antes de começarmos, escreva nos comentários a seguinte frase de fé: Eu entrego minha semana nas mãos de Deus. Esse será um ato de confiança diante do Senhor. Se esta oração falar ao seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descansar na presença de Deus nesta noite. Agora, respire profundamente. Desacelere a sua mente. Solte todo o peso que você carregou ao longo deste dia. Entregue tudo a Deus e permita que a presença do Senhor encha o seu coração de paz. Vamos entrar juntos na presença do nosso Pai e descansar completamente em suas mãos. Pai amado, neste momento de descanso, eu continuo na Tua presença com o coração mais tranquilo, porque sei que não existe lugar mais seguro para estar do que em Tuas mãos. Nesta noite, antes que uma nova semana comece, eu quero entregar tudo ao Senhor. Quero colocar diante de Ti cada compromisso, cada decisão, cada encontro, cada desafio e até aquilo que ainda nem aconteceu. O Senhor conhece o amanhã melhor do que eu conheço o hoje. Nada te surpreende. Nada foge ao Teu controle. A Tua palavra declara em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, é exatamente isso que eu desejo fazer agora. Confiar, mesmo quando não consigo enxergar todos os caminhos, mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram, mesmo quando existem situações que parecem grandes demais para mim. Senhor, eu entrego esta semana em Tuas mãos. Entrego o meu trabalho, entrego a minha casa, entrego a minha família, entrego os meus sonhos, entrego também as minhas limitações, porque sei que a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza, como está escrito em 2 Coríntios 12:9. Não quero caminhar carregando um peso que o Senhor nunca me pediu para carregar. Quero aprender a descansar na certeza de que Tu já estás cuidando daquilo que ainda me preocupa. Se durante esta semana surgirem portas, que sejam aquelas que o Senhor abriu. Se algumas portas se fecharem, dá-me sabedoria para compreender que o Teu cuidado também se manifesta quando o Senhor diz não. A Tua palavra diz em Salmos 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu me apego a essa promessa, não porque tudo acontecerá do meu jeito, mas porque tudo acontecerá conforme a Tua perfeita vontade, que sempre é melhor do que os meus próprios planos. Pai, às vezes eu tento resolver tudo sozinho. Tento antecipar problemas que nem chegaram. Tento imaginar respostas para perguntas que ainda nem existem. E isso apenas cansa a minha alma. Nesta noite,
eu escolho fazer diferente. Escolho colocar cada preocupação diante de Ti. Escolho lembrar das vezes em que o Senhor já me sustentou. Quantas batalhas pareciam impossíveis e mesmo assim a Tua mão me conduziu. Quantas vezes pensei que não conseguiria continuar e o Senhor renovou as minhas forças. Como diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que essa verdade permaneça viva dentro do meu coração durante toda esta semana. Que eu nunca me esqueça de que a minha segurança não depende das circunstâncias, mas da Tua presença constante. Enquanto continuo falando contigo, eu sinto que meu coração começa a desacelerar. O peso vai diminuindo. A ansiedade perde força quando lembro que o Senhor continua sendo o Deus que governa todas as coisas. Se você também deseja colocar esta nova semana nas mãos do Senhor, escreva nos comentários: minha semana pertence a Deus. Que essa seja uma declaração de fé, feita com sinceridade, diante daquele que conhece o nosso coração. E assim, Pai, eu continuo descansando na certeza de que aquilo que foi entregue em Tuas mãos está infinitamente mais seguro do que estaria nas minhas. Porque quando aquilo que pesa sobre mim é colocado diante de Ti, Senhor, eu já não preciso continuar segurando sozinho esse fardo. Posso simplesmente descansar. Posso respirar mais fundo. Posso reconhecer que existe um Deus que vela por mim enquanto eu fecho os olhos. E é justamente por isso que eu quero colocar diante de Ti toda a ansiedade que tenta ocupar o meu coração nesta noite. Quantas vezes a mente insiste em voltar para os problemas? Quantas vezes o corpo está cansado, mas os pensamentos continuam despertos? A noite chega, o silêncio toma conta da casa, mas dentro da mente parece haver uma multidão de preocupações falando ao mesmo tempo. O amanhã tenta roubar a paz do presente, as contas que precisam ser pagas, as responsabilidades que esperam, as respostas que ainda não chegaram, os desafios que parecem grandes demais. Mas, Pai, a Tua palavra me lembra algo precioso em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! O Senhor não diz que eu nunca enfrentarei dificuldades. O Senhor promete que a Tua paz guardará o meu coração, mesmo em meio a elas. Por isso, eu entrego diante de Ti cada pensamento acelerado, toda preocupação repetitiva, todo medo que insiste em imaginar cenários que talvez nunca aconteçam. Eu não quero alimentar aquilo que enfraquece a minha fé. Quero alimentar a minha alma com a Tua palavra, porque ela permanece para sempre. Como está escrito em Mateus 6:34, o próprio Jesus nos ensinou: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a confiar que o Deus que cuidou de mim hoje também cuidará de mim amanhã. O mesmo Deus que abriu portas no passado continua poderoso para agir nesta nova semana. Pai, existem pessoas orando comigo agora que carregam preocupações que ninguém conhece. Há quem esteja preocupado com um exame médico. Outros pensam no emprego. Alguns estão aflitos por causa dos filhos. Outros enfrentam dificuldades no casamento. Há quem esteja esperando uma resposta, uma ligação, uma oportunidade. E há também aqueles que nem conseguem explicar o motivo da angústia que sentem. Apenas sabem que o coração está pesado. Mas o Senhor conhece cada uma dessas histórias. Antes mesmo de pronunciarmos uma palavra, Tu já sabes o que se passa dentro de nós, como diz Salmo 139, 1-3. Tu sondas o nosso coração. Conheces os nossos pensamentos de longe.
Nada está escondido aos teus olhos. Então eu te peço, Pai, visita agora cada pessoa que ora comigo. Que o teu Espírito Santo traga um descanso que nenhuma palavra humana consegue oferecer. Que a inquietação dê lugar à serenidade. Que o medo seja vencido pela confiança. Que o coração cansado encontre abrigo na tua presença. A tua palavra declara em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. A minha confiança não está nas circunstâncias, está no Senhor. Enquanto a noite continua avançando, eu sinto que a tua paz vai ocupando cada espaço onde antes havia ansiedade. A respiração fica mais tranquila. A mente começa a desacelerar. O coração aprende novamente que não precisa controlar aquilo que pertence ao Senhor. E assim, eu continuo nesta oração, deixando que cada preocupação seja substituída pela certeza de que o Deus que nunca dorme continuará cuidando de tudo aquilo que hoje eu já não preciso carregar sozinho. Porque aquilo que hoje eu entrego em tuas mãos já não precisa permanecer preso ao meu coração. Posso descansar, sabendo que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Enquanto eu durmo, o teu cuidado permanece desperto. Enquanto a minha força se renova, a tua nunca diminui. Senhor, ao continuarmos em oração, eu quero confiar que o Senhor já está caminhando à frente de cada novo dia desta semana. Antes mesmo de o sol nascer amanhã, tu já estarás presente. Antes que eu enfrente qualquer desafio, o Senhor já conhece o caminho. Antes que eu tome qualquer decisão, tu já sabes qual direção é a melhor para mim. Isso enche a minha alma de esperança, porque eu não estou entrando em uma semana desconhecida sozinho. Estou sendo conduzido pelo Deus que conhece o princípio e o fim. A tua palavra diz em Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Que promessa poderosa! O Senhor não apenas acompanha os teus filhos, o Senhor vai adiante deles, preparando o caminho, removendo obstáculos e abrindo portas que ninguém seria capaz de abrir. Pai, se amanhã existir uma porta que precisa ser aberta, que seja pelas tuas mãos. Se existir um encontro importante, prepara cada detalhe. Se houver uma conversa difícil, coloca sabedoria nos meus lábios. Como está escrito em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Eu peço essa sabedoria. Não quero agir movido pelo impulso. Quero ser guiado pelo teu Espírito em cada escolha. Também te peço que prepares o meu coração para aquilo que ainda não posso prever. Existem dias em que tudo acontece como planejamos. Existem outros em que somos surpreendidos. Mas nenhuma surpresa é capaz de surpreender o Senhor. Nada escapa aos teus olhos. Nada acontece sem que tu permaneças no controle. Por isso, eu me lembro das palavras de Salmos 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que privilégio saber que não caminho sem direção. Mesmo quando não consigo perceber imediatamente a tua resposta, o Senhor continua conduzindo os meus passos com amor e fidelidade. Pai, livra-me da pressa que me faz correr à frente da tua vontade. Livra-me do medo que tenta me paralisar. Ensina-me a caminhar no teu tempo. Ensina-me a reconhecer a tua voz em meio às muitas vozes deste mundo. Que o meu coração permaneça sensível ao teu direcionamento. A tua palavra afirma em Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez o Senhor não ilumine toda a estrada de uma só vez, mas o Senhor sempre ilumina o próximo passo. E isso já é suficiente para quem aprende a viver pela fé. Enquanto penso nos dias que estão por vir, escolho abandonar toda a sensação de insegurança.
não porque eu conheço o futuro, mas porque conheço aquele que governa o futuro. O Deus que esteve comigo nas semanas difíceis, continuará comigo nas semanas de alegria. O Deus que me sustentou quando pensei que não conseguiria prosseguir, continuará renovando as minhas forças. Como declara Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Que essa promessa permaneça viva dentro do meu coração quando eu acordar amanhã. Que eu me lembre dela ao sair de casa. Que eu a carregue durante todo o dia. Que ela fortaleça a minha fé diante de qualquer desafio. E assim, Senhor, sigo permanecendo na Tua presença. A semana ainda nem começou completamente diante dos meus olhos, mas eu sei que ela já está diante dos Teus. Isso basta para que a minha alma encontre descanso. Isso basta para que o meu coração permaneça em paz. Isso basta para que eu continue confiando passo após passo, sabendo que onde eu ainda chegarei, o Senhor já está esperando por mim com a Tua graça, o Teu cuidado e a Tua perfeita direção. Porque onde quer que eu vá, o Senhor já estará presente. E essa certeza me faz lembrar que não sou apenas eu quem precisa do Teu cuidado. Existem pessoas que o Senhor colocou na minha vida e que também dependem da Tua proteção todos os dias. Nesta noite, Pai, eu quero colocá-las diante de Ti. Eu apresento ao Senhor a minha família, aqueles que moram comigo, aqueles que estão longe, os que consigo abraçar todos os dias e também aqueles de quem sinto saudade. Tu conheces cada nome, conheces cada necessidade, conheces as alegrias e também as lutas que talvez nem tenham sido compartilhadas comigo. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, eu oro para que a Tua mão permaneça estendida sobre cada um deles durante toda esta semana. Que o Senhor seja o escudo que os protege ao sair de casa e também ao voltar. Que os Teus anjos acampem ao redor deles, conforme declara a Tua palavra em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é bom saber que o Teu cuidado não conhece distância. Mesmo quando eu não posso estar perto de quem amo, o Senhor permanece presente em todos os lugares. Pai, guarda a nossa casa, que ela seja um lugar de paz. Que toda palavra dura dê lugar ao diálogo. Que toda divisão seja vencida pelo perdão. Que onde houver tristeza, o Senhor faça florescer esperança. Onde houver desânimo, derrama novo ânimo. Onde houver enfermidade, manifesta o Teu poder restaurador. Porque a Tua palavra diz em Jeremias 30:17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Nós cremos que o Senhor continua sendo o Deus que restaura aquilo que parece quebrado. Também te peço, Senhor, que livres a minha família de todo acidente, de toda violência, de toda notícia inesperada e de todo mal que tenta se levantar. Em Salmo 121:7-8 está escrito: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que essa promessa acompanhe cada passo dos meus familiares durante todos os dias desta semana. Se algum deles estiver enfrentando uma batalha silenciosa, fortalece o seu coração. Se houver alguém cansado, renova as suas forças. Se existir alguém afastado da tua presença, alcança-o com o teu amor. O Senhor nunca deixa de buscar aqueles que pertencem a ti. Como disse Jesus em João 10:27-28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Que toda a minha família permaneça segura nas tuas mãos. Pai, cobre o nosso lar com a tua paz. Que ao abrirmos a porta da nossa casa, encontremos descanso. Que o ambiente seja cheio da tua presença. Que toda influência maligna seja afastada em nome de Jesus. A tua palavra afirma em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nós nos apropriamos dessa promessa com humildade e fé,
sabendo que a nossa segurança está no Senhor. Enquanto continuo falando contigo, lembro-me de tantas famílias que também precisam desta oração. Algumas vivem momentos difíceis, outras enfrentam preocupações com filhos, pais, casamentos ou dificuldades que parecem não ter solução. Pai, visita cada uma delas nesta noite. Se você deseja colocar a sua família diante de Deus, escreva nos comentários o primeiro nome de uma pessoa por quem você deseja orar. Que esse gesto seja mais uma expressão da sua confiança no cuidado do Senhor. E enquanto apresento cada pessoa que amo diante de ti, o meu coração encontra descanso. Porque compreendo que ninguém pode cuidar da minha família melhor do que o Senhor. E essa certeza me fortalece para continuar caminhando, sabendo que a tua fidelidade nos acompanhará em cada dia desta nova semana. E quando penso no cuidado que o Senhor tem pela minha família, o meu coração também se volta para os desafios que cada novo dia pode trazer. Nem sempre sabemos o que encontraremos pelo caminho. Existem situações que exigem coragem, outras pedem silêncio, algumas pedem paciência. Há momentos em que uma única decisão pode mudar muitas coisas. Por isso, mais do que respostas rápidas, eu peço sabedoria. Pai, eu reconheço que a inteligência humana tem limites, mas a tua sabedoria é perfeita. Ela enxerga aquilo que meus olhos não conseguem ver. Ela conhece as consequências antes mesmo que eu dê o primeiro passo. É por isso que eu não quero confiar apenas na minha experiência ou nos meus sentimentos. Quero aprender a depender da direção que vem de ti. A tua palavra declara em Tiago 1:5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Nesta noite eu faço exatamente isso. Eu peço sabedoria. Sabedoria para falar quando for necessário. Sabedoria para permanecer em silêncio quando isso for melhor. Sabedoria para decidir sem agir por impulso. Sabedoria para esperar o teu tempo sem permitir que a ansiedade governe o meu coração. Senhor, livra-me das decisões precipitadas. Quantas vezes queremos resolver tudo rapidamente e acabamos escolhendo caminhos que não eram os melhores. Ensina-me a parar, a orar e a ouvir a tua voz antes de agir. Como está escrito em Provérbios 16:9: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que eu nunca me esqueça dessa verdade. Posso fazer planos, mas desejo que cada passo seja conduzido pelo Senhor. Também peço discernimento para enfrentar pessoas difíceis, conversas delicadas e momentos inesperados. Que eu não responda movido pela irritação. Que eu não permita que o orgulho fale mais alto do que o amor. A tua palavra ensina em Provérbios 15:1: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Coloca mansidão no meu coração. Que as minhas palavras sejam instrumentos de paz e nunca de destruição. Pai, se durante esta semana eu enfrentar situações que não compreenderei imediatamente, ajuda-me a confiar que o Senhor continua trabalhando. Nem sempre entenderemos os teus caminhos, mas sempre poderemos confiar no teu caráter. Como diz Isaías 55:8-9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que essa verdade traga descanso quando eu não encontrar respostas. Senhor, guarda também o meu coração das distrações que me afastam da tua vontade. Em um mundo cheio de vozes, ensina-me a reconhecer a tua. Em um mundo cheio de pressa, ensina-me a caminhar no ritmo da tua paz. Que eu seja sensível ao Espírito Santo nas pequenas e grandes decisões. Que eu perceba quando o Senhor abrir uma porta e também quando o Senhor me impedir de seguir por um caminho que poderia me ferir. A tua palavra afirma em Salmos 25:4-5: Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas.
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Essa também é a oração do meu coração. Ensina-me, corrige-me quando eu errar. Mostra-me o caminho quando eu estiver em dúvida. Fortalece a minha fé para obedecer, mesmo quando a tua direção for diferente daquilo que eu imaginava. Enquanto continuo na tua presença, percebo que a verdadeira sabedoria não consiste em saber tudo, mas em caminhar de mãos dadas contigo. E isso muda completamente a maneira como enfrento cada desafio. Porque quando o Senhor dirige os meus passos, até os caminhos difíceis se tornam oportunidades para experimentar a tua fidelidade. Eu sigo em paz, certo de que a tua voz continuará me conduzindo em cada decisão que esta nova semana colocar diante de mim. E quando os meus passos são guiados pela tua sabedoria, Senhor, o meu coração aprende a descansar também nas áreas da vida que tantas vezes geram preocupação. Uma delas é a vida financeira. Quantas noites são marcadas pela inquietação por causa das contas, das responsabilidades, das portas que ainda não se abriram ou das oportunidades que parecem distantes. Mas neste momento, eu escolho entregar também essa área da minha vida nas tuas mãos. Pai, o Senhor conhece cada necessidade antes mesmo que ela seja apresentada em oração. O Senhor sabe do esforço de quem trabalha todos os dias para sustentar a família. Conhece a luta de quem procura um emprego. Conhece o cansaço daqueles que empreendem, estudam, fazem entrevistas ou enfrentam incertezas profissionais. Nada disso passa despercebido aos teus olhos. Por isso, eu descanso na promessa de Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. O Senhor não prometeu satisfazer toda a vontade humana, mas prometeu suprir aquilo de que realmente precisamos. Essa promessa fortalece a minha fé e me lembra que a minha provisão não depende apenas das circunstâncias. Ela vem das tuas mãos. Senhor, abençoa o trabalho de cada pessoa que ora comigo nesta noite. Que haja dignidade, favor e oportunidades. Para quem está desempregado, abre uma porta que ninguém possa fechar. Como está escrito em Apocalipse 3:8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que essa palavra se cumpra no tempo perfeito do Senhor. Que o desânimo dê lugar à esperança. Que a espera seja transformada em testemunho. Para aqueles que já têm um trabalho, concede sabedoria, equilíbrio e excelência. Que realizem suas tarefas com honestidade e dedicação, lembrando-se do que ensina Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que cada esforço seja feito com integridade. Que cada atitude reflita a presença de Cristo. Pai, livra-nos também do medo constante da falta. Ensina-nos a confiar na tua provisão diária. Jesus nos lembrou em Mateus 6:26 que o Senhor alimenta as aves do céu, mesmo sem que elas plantem ou colham. E se o Senhor cuida delas com tanto amor, quanto mais cuidará daqueles que são chamados de filhos. Que essa verdade silencie toda insegurança que tenta dominar o nosso coração. Dá-nos também sabedoria para administrar aquilo que recebemos. Que nunca nos falte gratidão nos dias de abundância, nem fé nos dias de aperto. Livra-nos da comparação com a vida dos outros. Livra-nos das decisões impulsivas. Ensina-nos a usar cada recurso com responsabilidade, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. A tua palavra declara em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Que busquemos, acima de tudo, a tua bênção, e não apenas os bens materiais. Porque, quando a tua mão está sobre a nossa vida, encontramos paz, mesmo em meio às lutas, e aprendemos a reconhecer a tua fidelidade nas pequenas e grandes provisões de cada dia. Pai,
Visita também aqueles que estão desanimados porque fizeram tantos currículos e ainda esperam uma oportunidade. Fortalece quem trabalha muito e sente que ainda não foi reconhecido. Consola quem perdeu uma fonte de renda. Renova a esperança de quem já não sabe mais o que fazer. O Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde os nossos olhos enxergam apenas impossibilidades. Se você está apresentando sua vida profissional e financeira diante de Deus nesta noite, escreva nos comentários: o Senhor é a minha provisão. Que essa seja uma declaração de confiança, lembrando que a nossa segurança não está no dinheiro, mas naquele que jamais abandona os seus filhos. E assim eu sigo permanecendo na tua presença, Senhor. O meu coração já não está preso ao medo do amanhã. As minhas necessidades foram colocadas diante de ti. O meu trabalho, os meus projetos e tudo aquilo que faz parte da minha caminhada estão guardados nas tuas mãos. E enquanto continuo descansando nesta oração, cresce dentro de mim a certeza de que o Deus que nunca deixou faltar o essencial continuará conduzindo cada detalhe da minha vida com amor, fidelidade e perfeita provisão. Porque quando tudo o que faz parte da minha vida está colocado diante de ti, até o cansaço encontra um lugar de descanso. E nesta noite, Senhor, eu também quero apresentar as minhas forças. Ou talvez eu deva dizer a falta delas. Porque existem dias em que o corpo se cansa. Existem dias em que a mente parece não conseguir mais desacelerar. E existem dias em que é a alma que fica exausta. Ninguém percebe por fora, mas por dentro tudo parece pesado. Pai, tu conheces esse cansaço que muitas vezes não conseguimos explicar. O cansaço de quem tentou ser forte o dia inteiro, de quem sorriu mesmo carregando preocupações, de quem continuou caminhando mesmo sentindo vontade de parar. Tu viste cada esforço, nenhuma lágrima passou despercebida, nenhum momento de fraqueza ficou escondido diante do teu olhar. É por isso que eu me apego às palavras de Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, essa promessa alcança o meu coração nesta noite. Eu reconheço que as minhas forças são limitadas, mas as tuas nunca se esgotam. Renova o meu corpo, Pai, que este descanso seja restaurador, que cada músculo cansado encontre alívio, que o meu sono seja tranquilo, que eu desperte amanhã com disposição para viver mais um dia debaixo da tua graça. Também renova a minha mente. Livra-me do esgotamento provocado pelo excesso de preocupações. Silencia os pensamentos que insistem em voltar. Que a tua paz ocupe cada espaço onde antes havia inquietação, mas acima de tudo, renova o meu espírito. Porque sei que uma alma fortalecida encontra coragem para enfrentar qualquer desafio. Como declara Salmos 23, 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma nesta noite, Senhor. Derrama sobre mim o descanso que o mundo não consegue oferecer. Jesus também nos fez um convite precioso em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu aceito esse convite. Eu me aproximo de ti com tudo aquilo que pesa sobre mim. Não quero fingir que sou forte o tempo todo. Não quero esconder as minhas fraquezas. Pelo contrário, quero descansar na certeza de que é nos braços do Senhor que encontro o verdadeiro alívio. Pai, fortalece também aqueles que estão emocionalmente abatidos. Há pessoas orando comigo agora que perderam a esperança. Algumas enfrentam dias difíceis há tanto tempo que já não conseguem imaginar dias melhores. Outras estão lutando contra a tristeza, contra o desânimo ou contra uma solidão silenciosa. Visita cada coração neste momento. Faz nascer novamente a esperança. Como diz Lamentações 3,
22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Que essa renovação comece ainda nesta noite. Também fortalece a fé daqueles que se sentem espiritualmente enfraquecidos. Que o desejo de buscar a tua presença volte a crescer. Que a chama da confiança seja reacendida. Que o Espírito Santo sopre vida onde hoje existe apenas cansaço. Se você está precisando que Deus renove as suas forças, escreva nos comentários: Senhor, renova-me. Que essa simples frase seja uma oração sincera diante daquele que conhece exatamente o que você está vivendo. E enquanto continuo na tua presença, percebo que a renovação já começa a acontecer. Talvez eu ainda não veja todas as mudanças ao meu redor, mas sinto que algo está sendo restaurado dentro de mim. Porque quando o Senhor toca o coração de um filho cansado, nasce uma força que não vem das circunstâncias, mas da tua presença constante, fiel e amorosa. E essa força que nasce da tua presença, Senhor, também me faz lembrar que nem todo combate pode ser visto com os olhos. Existem batalhas silenciosas. Existem ataques que acontecem na mente, no coração e até na fé. Há dias em que tudo parece estar bem por fora, mas por dentro, uma luta invisível tenta roubar a paz que o Senhor colocou em nós. Nesta noite, eu não quero ignorar essa realidade. Quero entregá-la completamente diante de ti. Pai, protege-me de todo ataque que eu não consigo enxergar. Livra-me das armadilhas escondidas. Guarda os meus pensamentos. Guarda as minhas emoções. Guarda o meu coração contra tudo aquilo que tenta me afastar da tua presença. A tua palavra nos alerta em 1 Pedro 5, 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Senhor, fortalece a minha fé para permanecer firme. Que eu nunca me esqueça de que a vitória pertence ao Senhor. Existem momentos em que o inimigo tenta usar o medo para nos paralisar. Em outros momentos, tenta lançar dúvidas sobre as promessas que o Senhor já fez. Às vezes, ele tenta semear desânimo. Outras vezes, divisão dentro da família, conflitos desnecessários ou pensamentos que roubam a esperança. Mas eu escolho lembrar do que está escrito em Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Essa promessa não significa que nunca enfrentaremos lutas. Significa que o Senhor continua sendo maior do que qualquer batalha. Pai, reveste-me com a tua armadura. Assim como ensina Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que o capacete da salvação proteja a minha mente. Que a couraça da justiça guarde o meu coração. Que o escudo da fé apague os dardos inflamados do maligno. Que a espada do Espírito, que é a tua palavra, permaneça viva dentro de mim. Não quero enfrentar os desafios desta semana apoiado apenas na minha força. Quero caminhar protegido pela tua presença. Senhor, livra-me também dos ataques que surgem através do desânimo constante. Quando pensamentos de derrota aparecerem, lembra-me das tuas promessas. Quando a culpa tentar me prender ao passado, lembra-me que em Romanos 8, 1 está escrito: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não quero viver preso ao que ficou para trás. Quero caminhar na liberdade que o Senhor conquistou para mim. Guarda os meus olhos daquilo que não edifica. Guarda os meus ouvidos das palavras que enfraquecem a fé. Guarda os meus lábios para que eu não declare derrota sobre a minha própria vida. Ensina-me a responder às dificuldades com confiança e não com desespero. Ensina-me a lembrar da tua fidelidade antes de olhar para o tamanho dos problemas. Pai, visita também cada pessoa que ora comigo nesta noite. Existem pessoas enfrentando uma guerra silenciosa que ninguém conhece. Alguns lutam contra pensamentos de medo.
Outros enfrentam tentações constantes. Há quem esteja cansado de tantas batalhas espirituais. Estende a tua mão sobre cada um deles, que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão, que toda a opressão perca a sua força diante da tua presença. Como declara Salmos 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nesta noite eu escolho permanecer nesse esconderijo. Não existe lugar mais seguro, não existe proteção maior do que viver debaixo das tuas asas. Se você crê que Deus está guardando a sua vida nesta noite, escreva nos comentários: O Senhor é o meu refúgio. Que essa declaração fortaleça ainda mais a sua confiança enquanto continuamos nesta oração. E assim, permaneço diante de ti, Senhor. Não com medo das batalhas invisíveis, mas com a certeza de que o Deus que luta pelos seus filhos jamais perde uma batalha. A tua presença continua sendo o meu abrigo. A tua palavra continua sendo a minha defesa. E o teu amor continua expulsando todo o medo do meu coração, enquanto sigo descansando em segurança diante de ti. E quanto mais permaneço protegido pela tua presença, mais compreendo que a maior demonstração de fé não está apenas em pedir, está em confiar. Confiar quando tudo faz sentido é mais fácil, mas confiar quando ainda existem perguntas sem resposta é um aprendizado que somente o Senhor pode produzir dentro de nós. Pai, eu quero aprender a confiar completamente em Ti, não apenas nas noites tranquilas, mas também nos dias difíceis. Não apenas quando as portas se abrem, mas também quando preciso esperar. Porque eu reconheço que muitas vezes digo que confio, mas continuo tentando controlar aquilo que já entreguei nas Tuas mãos. Volto a carregar preocupações que o Senhor já havia me convidado a deixar diante de Ti. Nesta noite, eu quero fazer diferente. Ensina-me a descansar verdadeiramente. Ensina-me a acreditar que o Teu tempo continua sendo perfeito, mesmo quando ele é diferente do meu. A Tua palavra declara em Eclesiastes 3:11: Tudo fez formoso em seu tempo. Nem sempre compreendo esse tempo. Às vezes, ele parece demorado. Às vezes, ele exige paciência. Mas eu sei que o Senhor nunca chega atrasado. O Teu relógio não falha. O Teu cuidado nunca se atrasa. Senhor, quantas vezes a ansiedade tenta me convencer de que preciso resolver tudo imediatamente. Quantas vezes o medo sussurra que as coisas não vão dar certo. Mas então, eu me lembro das palavras do profeta em Jeremias 17, 7-8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu desejo ser essa árvore, firmado em Ti, alimentado pela Tua presença, inabalável, mesmo quando as circunstâncias mudam. Pai, ajuda-me a confiar quando eu não enxergar o próximo passo. Como Abraão, que saiu sem saber exatamente para onde iria, apenas porque confiou na Tua voz, conforme nos lembra Hebreus 11:8. Dá-me uma fé obediente, uma fé que não depende de explicações para continuar caminhando. Uma fé que descansa porque sabe quem é o Deus que prometeu. Também quero entregar diante de Ti os meus próprios planos. Alguns talvez aconteçam, outros talvez precisem ser transformados. E eu aceito isso, porque sei que os Teus pensamentos são mais altos do que os meus, como declara Isaías 55, 8-9. O Senhor enxerga aquilo que eu não consigo ver. O Senhor conhece caminhos que eu jamais descobriria sozinho. Então, mesmo quando a resposta for diferente daquela que eu esperava, ajuda-me a continuar confiando no Teu amor. A Tua palavra afirma em Romanos 8:28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu nem sempre compreendo como isso acontecerá. Existem situações que ainda parecem confusas. Existem perdas que ainda doem. Existem portas fechadas que ainda não entendo.
mas escolho acreditar que o Senhor continua escrevendo uma história maior do que aquela que os meus olhos conseguem enxergar hoje. Pai, ensina-me a descansar sem culpa, a dormir sem carregar o peso de querer controlar tudo. Que ao fechar os meus olhos nesta noite, eu me lembre de que existe um Deus que permanece acordado cuidando daquilo que eu não posso cuidar. Como declara Salmo 121, 3-4. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto eu descanso, o Senhor continua velando pela minha vida. Se você deseja aprender a confiar cada vez mais em Deus, mesmo sem entender todas as circunstâncias, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Que essa declaração fortaleça a sua fé e lembre o seu coração de que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da sua caminhada. E assim, permaneço diante de ti, Pai, com menos perguntas e mais confiança, com menos medo e mais esperança, com menos necessidade de controlar e mais disposição para descansar nas tuas promessas. Porque quanto mais caminho contigo, mais descubro que a verdadeira paz não nasce quando todas as respostas chegam. Ela nasce quando o coração aprende que a tua presença é suficiente. E é nessa certeza que continuo permanecendo, deixando que o Senhor conduza cada passo da minha vida, enquanto a noite segue tranquila e o meu coração repousa seguro nas tuas mãos. E quanto mais aprendo a confiar no Senhor, mais percebo que a gratidão não depende apenas daquilo que os meus olhos já conseguem enxergar. Ela também nasce da certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Existem respostas que ainda não chegaram. Existem portas que ainda não se abriram. Existem milagres que ainda estão sendo preparados. E ainda assim, nesta noite, eu escolho agradecer. Pai, obrigado, porque o teu agir não para quando eu deixo de perceber. Enquanto eu descanso, o Senhor continua movendo circunstâncias. Enquanto eu oro, o Senhor continua preparando caminhos. Enquanto eu espero, o Senhor continua realizando aquilo que está de acordo com a tua perfeita vontade. A tua fidelidade não depende daquilo que os meus olhos conseguem ver. Ela permanece a mesma em todos os momentos. Por isso, eu te agradeço pelas bênçãos que ainda estão a caminho. Obrigado pelas portas que o Senhor já começou a abrir, mesmo que eu ainda não tenha visto. Obrigado pelas respostas que estão sendo preparadas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocará no meu caminho no momento certo. Obrigado porque nada do que o Senhor prometeu ficará sem cumprimento. A tua palavra declara em Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Eu escolho esperar com esperança, não com impaciência, não com desânimo, mas com a confiança de quem sabe que está esperando no Deus que nunca falha. Senhor, livra-me da ingratidão que olha apenas para aquilo que ainda falta e esquece tudo o que o Senhor já fez. Quantas vezes fui sustentado sem perceber? Quantas vezes fui protegido sem saber? Quantas vezes uma resposta demorou porque o Senhor estava me livrando de algo que eu não conseguia enxergar? Hoje, eu reconheço que até os teus espere foram demonstrações do teu amor. Como diz Salmos 103:2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu não quero esquecer. Quero lembrar das portas abertas. Quero lembrar das orações respondidas. Quero lembrar das vezes em que pensei que não conseguiria continuar, mas o Senhor renovou as minhas forças. Quero lembrar que a tua mão sempre esteve sobre a minha vida. Pai, obrigado porque antes mesmo do início desta nova semana, o Senhor já conhece cada oportunidade que virá. O Senhor já sabe das conversas que acontecerão, já conhece as pessoas que cruzarão o meu caminho, já preparou livramentos que talvez eu nunca descubra, já separou bênçãos que chegarão no tempo certo. A tua palavra afirma em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Essa promessa enche o meu coração de esperança, porque o Senhor é capaz de fazer muito além daquilo que consigo imaginar. Os meus pensamentos têm limites, o teu poder não. Pai, ensina-me a viver com um coração agradecido todos os dias, que eu não espere apenas pelos grandes milagres para reconhecer a tua bondade, que eu agradeça pelo ar que respiro, pela vida, pela família, pelo alimento, pela tua presença constante, pela paz que começa a invadir o meu coração enquanto continuo nesta oração. Obrigado, porque o Senhor transforma lágrimas em aprendizado, espera em amadurecimento, lutas em testemunhos, e até os caminhos difíceis acabam revelando a tua fidelidade. Nada é desperdiçado quando a nossa vida está nas tuas mãos. Se você também acredita que Deus já está preparando bênçãos para a sua vida nesta nova semana, escreva nos comentários. Obrigado, Senhor, pelo que já estás fazendo. Que essa declaração seja uma expressão sincera de fé antes mesmo de ver as respostas acontecerem. E assim continuo diante de ti com um coração tranquilo, não porque já recebi tudo o que pedi, mas porque sei em quem tenho colocado a minha esperança. A gratidão já começa a ocupar o lugar da ansiedade. A esperança vence o medo, e a certeza de que o Senhor continua agindo em silêncio traz um descanso profundo à minha alma, enquanto sigo caminhando pela fé e não apenas pelo que consigo ver. E quando a gratidão encontra espaço dentro do coração, a esperança também cresce. Já não olho para a semana que está começando com medo ou insegurança. Olho para ela, lembrando que o Senhor já está presente em cada dia que ainda vou viver. Por isso, nesta noite, eu declaro que esta nova semana pertence a ti. Cada amanhecer, cada decisão, cada encontro, cada desafio, tudo está colocado diante das tuas mãos. Pai, que esta seja uma semana marcada pela tua paz. Não apenas pela ausência de problemas, mas pela presença constante do teu Espírito. Porque eu sei que podem existir desafios, mas também sei que a tua paz é maior do que qualquer circunstância. Como declara João 14, 27, quando Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz acompanhe cada passo que eu der. Eu declaro uma semana em que o medo não governará as minhas escolhas. Uma semana em que a ansiedade não roubará a alegria do presente. Uma semana em que a esperança falará mais alto do que as preocupações. Porque o Senhor continua sendo o Deus que sustenta os seus filhos em todos os momentos. Pai, derrama também o teu favor sobre a minha vida. Não porque eu mereça, mas porque a tua graça é abundante. A tua palavra afirma em Salmos 5:12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Que o teu favor abra portas que nenhuma força humana conseguiria abrir. Que ele me acompanhe no trabalho, nos estudos, nas conversas, nas decisões e em todos os lugares por onde eu passar. Que as pessoas encontrem em mim alguém que transmite paz. Que as minhas palavras levem esperança. Que as minhas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Livra-me de agir impulsivamente. Dá-me um coração humilde para aprender e uma disposição sincera para servir. Como está escrito em Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que tudo o que eu fizer durante esta semana glorifique o teu nome. Senhor, eu também declaro uma semana cheia de propósito. Não quero apenas cumprir tarefas. Quero viver os planos que o Senhor preparou para mim. Ajuda-me a perceber as oportunidades que colocarás diante dos meus olhos. Que eu não desperdice encontros importantes. Que eu não ignore as pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento. Que eu seja sensível à direção do Espírito Santo em cada detalhe do meu dia. A tua palavra diz em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas. Eu escolho reconhecer o Senhor em cada decisão desta semana, não apenas nas grandes escolhas, mas também nas pequenas. Que a tua vontade seja maior do que os meus próprios planos. Pai, se algum obstáculo surgir, fortalece a minha fé. Se alguma porta se fechar, ajuda-me a confiar que o Senhor continua preparando algo melhor. Se algum momento de tristeza chegar, lembra-me de que a tua alegria continua sendo a minha força. E se eu experimentar dias de vitória, conserva o meu coração humilde e agradecido. Eu oro também por todos aqueles que estão acompanhando esta oração. Que esta semana seja um tempo de reconciliação para quem precisa restaurar relacionamentos. Um tempo de cura para quem espera um milagre. Um tempo de provisão para quem enfrenta dificuldades. Um tempo de crescimento espiritual para quem deseja caminhar mais perto de ti. Que ninguém termine esta semana da mesma maneira como está começando agora. Se você recebe essa declaração de fé para os próximos dias, escreva nos comentários: esta semana pertence ao Senhor. Que essa seja uma decisão do seu coração antes mesmo de viver o primeiro amanhecer. E assim continuo descansando na certeza de que cada novo dia já está guardado nas tuas mãos. Não preciso conhecer todos os detalhes do caminho. Basta-me saber que o Deus que me chamou continuará caminhando comigo, derramando paz, favor e propósito sobre cada passo que ainda darei. E sabendo que cada dia desta nova semana já está guardado nas tuas mãos, o meu coração finalmente encontra um descanso mais profundo. Já não existe a necessidade de carregar pesos que pertencem ao Senhor. Já não preciso permanecer acordado, tentando resolver aquilo que somente a tua sabedoria pode conduzir. Nesta noite, Pai, eu simplesmente descanso em ti. Eu entreguei diante de ti a minha semana. Entreguei a minha família. Entreguei o meu trabalho. Entreguei as minhas preocupações, os meus sonhos, os meus medos e as minhas esperanças. Agora, tudo o que desejo é permanecer seguro nos teus braços, sabendo que nada foge ao teu controle. A tua palavra diz em Salmos 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que essa promessa acompanhe cada pessoa que está fazendo esta oração. Que o sono desta noite seja leve, que o descanso seja verdadeiro, que a mente encontre silêncio, que o coração encontre paz e que a alma permaneça firme na certeza de que o Senhor continua velando por nós. Pai, se ainda existir algum peso escondido dentro de mim, ajuda-me a soltá-lo agora. Se ainda houver alguma preocupação que eu insista em carregar, ensina-me a entregá-la completamente. Como está escrito em 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje eu escolho lançar tudo diante de ti. Não apenas uma parte, não apenas aquilo que é mais fácil, mas absolutamente tudo. Enquanto os meus olhos começam a se fechar, quero lembrar que o Senhor permanecerá acordado. O Deus que guarda Israel não dorme nem cochila. A tua vigilância nunca falha. O teu amor nunca diminui. A tua misericórdia continuará sendo renovada quando o novo dia nascer. Também me lembro das palavras de Salmo 121, 5-8. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que essa promessa permaneça viva durante toda esta semana. Que ela fortaleça a nossa fé sempre que o medo tentar voltar. Pai, obrigado porque esta oração não termina aqui. A tua presença continuará comigo durante a noite. Amanhã, quando eu abrir os olhos, o Senhor já estará ao meu lado. Em cada passo da semana, a tua graça continuará me sustentando. Em cada decisão, a tua sabedoria continuará me guiando. Em cada dificuldade, a tua força continuará me levantando. E em cada vitória,
o meu coração continuará reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Antes de descansarmos, eu também te agradeço por cada pessoa que esteve unida nesta oração. Abençoa cada lar representado aqui. Derrama paz sobre cada família. Renova a esperança daqueles que chegaram cansados. Fortalece os que estavam desanimados. E que todos possam experimentar, ao acordar, a alegria de saber que existe um Deus fiel, conduzindo cada detalhe da sua história. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: minha semana está nas mãos de Deus. Esse simples gesto pode fortalecer a fé de alguém que também precisa lembrar que o Senhor continua no controle. E, se você conhece uma pessoa que precisa descansar na presença de Deus nesta noite, compartilhe esta oração com ela. Que mais corações encontrem a mesma paz que o Senhor derramou sobre nós. Agora, eu apenas repouso. O silêncio da noite já não assusta, o amanhã já não pesa, porque a minha vida está nas tuas mãos, a minha casa está nas tuas mãos, a minha semana está nas tuas mãos. E não existe lugar mais seguro para descansar do que na presença do Deus que nunca falha, nunca abandona e nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Aquele que o Senhor me convida a entregar. Tudo o que estava inquietando o meu coração foi colocado diante de ti. Tudo o que eu não consegui resolver ficou nas tuas mãos. E agora, enquanto esta noite se torna cada vez mais silenciosa, eu sinto a tua presença envolvendo a minha vida com amor, cuidado e segurança. Obrigado, Pai, porque o Senhor esteve comigo durante todo este dia. Obrigado pelas respostas que eu percebi e também por aquelas que aconteceram sem que eu notasse. Obrigado pelos livramentos conhecidos e pelos invisíveis. Obrigado pelo alimento, pelo fôlego de vida, pela tua palavra que fortaleceu a minha fé e pela certeza de que nunca caminhei sozinho. Em todos os momentos, a tua mão permaneceu estendida sobre mim. Se em algum momento deste dia eu falhei, pequei ou entristeci o teu coração, peço humildemente o teu perdão. Lava-me com a tua graça, renova o meu interior. Que eu não leve para o novo dia o peso da culpa, mas a alegria do perdão que existe em Cristo Jesus. Como está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado porque a tua misericórdia continua sendo maior do que as minhas fraquezas. Pai, permanece ao meu lado durante toda esta noite. Guarda a minha casa. Guarda a minha família. Guarda cada pessoa que participou desta oração. Que os teus anjos estejam ao redor de cada lar. Que todo medo seja dissipado. Que toda inquietação dê lugar à paz. Que todo pensamento acelerado encontre descanso na tua presença. A tua palavra declara em Salmos 91:11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E também, em Isaías 41:10, o Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu recebo essas promessas para esta noite. Elas são como um abraço que acalma a alma e fortalece o coração. Senhor, enquanto o meu corpo repousa, continua trabalhando em tudo aquilo que eu não posso alcançar. Vai à frente da minha semana. Prepara encontros. Abre as portas certas. Fecha aquelas que poderiam me afastar da tua vontade. Dá-me sensibilidade para ouvir a tua voz quando um novo dia começar. Também coloco diante de ti cada pessoa que está orando comigo agora. O Senhor conhece o nome de cada uma delas. Conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece as orações feitas em silêncio. Conhece os sonhos, as preocupações e as esperanças escondidas no coração. Que ninguém termine esta noite da mesma maneira como começou. Que cada pessoa sinta o conforto do teu Espírito Santo e adormeça sabendo que está sendo cuidada pelo Deus que jamais abandona os seus filhos.
Se você está sentindo essa paz neste momento, aproveite e se inscreva neste canal. Aqui nós oramos juntos todos os dias, trazendo palavras de fé, esperança e descanso para a sua noite. Não caminhe sozinho nessa jornada espiritual. Permaneça conosco em oração. Se existe algo que você ainda precisa entregar ao Senhor nesta noite, coloque nos comentários. Transforme esse gesto em uma oração de fé. E se há alguém que precisa desesperadamente da paz de Deus, escreva também o primeiro nome dessa pessoa. Vamos continuar intercedendo uns pelos outros, confiando que o Senhor continua ouvindo cada oração feita com sinceridade. Agora, Pai, eu entrego completamente esta noite nas Tuas mãos. Entrego os meus pensamentos, entrego os meus sonhos, entrego o meu descanso, entrego o meu amanhã, como declara Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Que essa promessa se cumpra sobre a minha vida e sobre todos aqueles que fazem esta oração. Que o Senhor conceda uma noite tranquila, que o silêncio desta noite seja preenchido pela Tua paz, que o descanso renove as nossas forças, que ao amanhecer encontremos um coração mais leve, uma fé mais forte e uma esperança ainda maior, porque sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Agora descanse, respire lentamente, solte toda a preocupação que ainda tenta permanecer no seu coração. Deixe que a paz de Deus envolva a sua mente, a sua casa e a sua família. O Senhor está cuidando daquilo que você não consegue controlar. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você repousa, Ele continua guardando cada detalhe da sua vida. Feche os olhos sem medo. A presença do Senhor permanece com você. Tenha uma noite de paz e descanse completamente nas mãos de Deus.